aquela pessoa que não era salva foi sofrer eternamente, como Jesus ensinou em São Lucas, capítulo 16, verso 19 ao verso 24, ali vemos aquela passagem bíblica que Jesus falou de dois homens e dois destinos, o Lázaro e o rico. O Lázaro passou a eternidade e foi para o paraíso, e o rico foi para o Hades em sofrimento. Com a morte nem tudo acaba, somente a vida terrena cessa de existir. Então tais pessoas em espírito começarão a viver uma outra vida, e esta é eterna, ou boa ou má, de acordo com aquilo que na terra decidiu. Buscar a Deus e o conhecimento da sua palavra e da sua salvação, ou ignorá-la. De maneira que, de acordo com aquilo que o homem começou, assim ele vai ter do outro lado da vida. Começou na sua vida, porque há muito ateu que não crê. Há pessoas que não creem, até creem que são ateus, finalmente. Portanto, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Desfazer é assim, e nós temos que compreender. No Calvário, Jesus Cristo deu a sua vida para desfazer as obras do diabo, para terminar com o pecado. A Bíblia Sagrada diz que ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De maneira que quem tem a vida tem Jesus, ou quem tem Jesus tem a vida. Mas quem não tem Jesus não tem a vida. Estas coisas estão escritas em 1 João 5, em verso 12. É preciso ter Jesus como seu Senhor e Salvador para ter essa vida eterna. Enquanto que no inferno há pranto e ranger de dentes, na casa do Pai há muitas moradas, há gozo, há paz, há alegria, há uma vida sem lágrimas nem dor. Entretanto, nas mansões do céu, como diz em Apocalipse 21, verso 27, não entra nada que contamina, somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente há um povo que vai entrar naquele lugar. Somente os que têm escrito o seu nome. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Só esses é que entram ali, porque são esses os únicos que são redimidos pelo seu sangue na cruz. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro e termos direito àquela cidade, precisamos de aceitar os conselhos divinos e seguir os seus passos. É isto que a palavra de Deus nos ensina, é isto que temos que fazer. Assim, o estudo de hoje conta-nos da cidade onde Deus habita, a casa do Pai. Esta é a eterna morada dos cristãos, esta é a cidade que Deus fez para vivermos essa vida eterna, e nós perguntamos, será que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você tem direito a ela, como qualquer outro lugar. Você tem ali um lugar preparado por Jesus, mas há uma coisa que cada um de nós tem que fazer, é a decisão. A nossa decisão vai determinar o nosso destino. Louvado seja Deus. A Nova Jerusalém é uma cidade de ouro puro em forma de cubo. É uma cidade muito grande. Para exemplo, se colocássemos esta cidade nos Estados Unidos da América, ela ocupava pelo menos 2/3 de todos os Estados Unidos da América. Portanto, é uma cidade muito grande, com cerca de 2.200 quilómetros quadrados. Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas. É uma cidade linda, que espera todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esta cidade está preparada por Jesus para si. Em João capítulo 14, verso 1, 2 e 3, Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e ele foi, e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Portanto, este é o lugar que Jesus tem preparado para os crentes. Em São João, capítulo 17, verso 24, diz estas palavras, Pai,
Aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me destes, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Este lugar maravilhoso, a casa do Pai, é a casa que Deus tem preparado para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta. Você gostaria de viver eternamente naquela cidade de ouro? Sem trabalhar? Sem ladrões? Sem pagar renda? Sem hospitais? Sem polícia? Sem acidentes? Sem médicos? Sem tristezas? Sem dores? Sem lágrimas? Você gostaria de viver ali? Por que não decidir a nossa vida para Jesus? Vale a pena, porque esta vida terrena é curta, mas a outra é eterna. Louvado seja Deus! Valerá a pena dedicarmos algum tempo ao estudo deste assunto, porque este é o lugar que Deus tem preparado para todos aqueles que creem em Jesus e seguem seus conselhos, se nós realmente os quisermos, esses conselhos, obedecê-los. Muito bem. Em Filipenses 3, e verso 20 diz que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Não está aqui na terra. A nossa cidade está nos céus. Mas um dia, depois do milénio de Cristo, ela virá sobre a terra, onde haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. E Hebreus 12, verso 22, afirma que o cristão, pela fé, já chegou à cidade do Deus vivo, à nova Jerusalém. O cristão já chegou à cidade do Deus vivo, à nova Jerusalém. Em Hebreus 11, verso 16, diz que os crentes desejam uma pátria melhor, a celestial, e que Deus já lhes preparou uma cidade. Existe muita ignorância acerca do lugar para onde as almas vão após deixar o seu corpo na terra. E porquê essa ignorância? Por causa da falta da meditação da Sagrada Escritura, por falta do conhecimento da Sagrada Escritura. E essa ignorância é voluntária. Porque se nós somos capazes de estudar tantos livros, por que é que não devemos estudar o livro da vida? O livro que nos dá vida, a Sagrada Escritura. Portanto, essa ignorância é voluntária. Porque finalmente, se meditarmos nas Escrituras, a ignorância acaba. Eu sou ignorante em muitas coisas, mas eu não posso ser ignorante nas coisas da eternidade. As Escrituras Sagradas são, ou estão, cheias de revelação divina para todo homem. Esse ensino sagrado, cada geração que passa por este mundo terráqueo pode ter conhecimento das coisas que nas Escrituras estão escritas. Se desejarmos saber de Deus e o que Deus é e o que Deus tem para cada um de nós vamos encontrar não só a Deus, mas também aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia Sagrada diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. E Jesus diz, tudo o que o Pai tem é meu. De maneira que os servos de Deus, os seus seguidores, irão ser herdeiros juntamente com Jesus. Portanto, no fim dos nossos dias terrenos, ou temos um bom lugar de gozo eterno, ou teremos um lugar terrível. Um lugar de sofrimento eterno. Escolha este lugar. Todos nós podemos escolher o nosso futuro e não depender de tradições antigas nem de família, que muitas vezes, ou quase sempre, nos levam à nossa própria condição ou condenação futura. Não é Deus que faz o nosso futuro, como temos vindo a falar, mas são as nossas decisões. As nossas decisões determinam o nosso destino. Se nós quisermos saber, nós vamos nos preparar. E no fim da jornada terrena, temos esse lugar glorioso no céu. A palavra de Deus é lâmpada
para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Mas é preciso ter essa lâmpada e essa luz em nosso coração, em nossos olhos, em nosso entendimento. Salmo 119, verso 105. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo e quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Mas temos que o seguir. Somente quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus. Portanto, aqueles que não seguem a Jesus não têm a luz da vida. No fim da nossa peregrinação com o Senhor aqui na terra, Ele nos introduzirá na casa do Pai. Todo o ser humano pode ter essa gloriosa esperança se nos sujeitarmos aos ensinos da Palavra de Deus. Vamos então meditar no seguinte. Primeiro, quando aparecerá no universo esta cidade de Deus com os homens que João viu? Quando aparecerá? Vamos ler a Sagrada Escritura em 21 de Apocalipse, no capítulo 21, verso 2 e verso 3. Diz assim: e a João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. De Deus descia do céu, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O tabernáculo de Deus com os homens. Você está preparado para ir para esse tabernáculo? Não são animais irracionais que vão para ali. São homens. Homens que aceitaram Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Eu creio que a cronologia bíblica dos acontecimentos futuros estão revelados de maneira a entendermos esses tempos. Vamos ver o quadro da cronologia. Ao contemplarmos este quadro, a partir do Calvário, morte e ressurreição de Jesus, nós temos o tempo da graça. Diz aquele quadro, 4 antes de Cristo, até à primeira seta, que significa o arrebatamento da Igreja. Esse arrebatamento da Igreja está previsto na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz, estas Escrituras dizem assim, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Também na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17, afirma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E como já foi dito em São João 14, verso 1 ao verso 3, o Senhor diz que na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou-vos preparar um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. De maneira que o arrebatamento da Igreja vai dar-se. E depois passam 7 anos de grande tribulação. Após o arrebatamento da Igreja vem a grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de paz humana, imposta pelo Anticristo, e 3 anos e meio de destruição a nível mundial no reinado do Anticristo. Daniel 9, 27, Daniel 12, verso 7 e Apocalipse 12 e verso 14. Após esta semana de anos, que é a última semana
que falta cumprir no calendário profético de Israel, que nós vamos também falar algo em Daniel 9, 24 a 26. Após isto, Jesus voltará para a terra. O tempo determinado por Deus para Jesus vir e reinar na terra são 490 anos. Nós vamos ver de caminho outro mapa. Falando do tempo determinado por Deus para Jesus vir e reinar na terra são 490 anos, sejam 70 semanas de anos. E com o Calvário cumpriram-se no calendário profético de Israel 483 anos, ou seja, 69 semanas. Portanto, falta cumprir profeticamente no calendário de Israel uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Durante os primeiros 3 anos e meio da última semana profética de Israel, o mundo sofrerá os horrores dos holocaustos da humanidade e da própria terra, descrita no Apocalipse, que culminará com o Armagedão, Apocalipse 16 e verso 16. Ou sejam, as últimas batalhas da Terceira Guerra Mundial. Para termos uma ideia das tragédias que um dia virão, podemos contemplar que Apocalipse 6, 8 diz o Senhor que a 1/4 da população da terra vai ser destruída com guerra, com fome, com peste e com as feras da terra. Porquê as feras da terra? Porque quando os cadáveres estiverem quase mortos, com as pestes e a fome, então alguém tem que os comer, ou queimar, ou enterrar. Mas eu creio que o mundo está-se a encher de cães, particularmente em casa. Mas o cão, quando não tem comida, ele come qualquer coisa. Eu creio que o próprio mundo está-se a preparar com tanto cão, além das feras naturais dos montes, que descerão aos povoados, os cães se transformarão em feras para comer os cadáveres. Tomemos nota que o Senhor diz que 1/4 da terra morrerá. Apocalipse 6, verso 8. Com guerra, fome, peste e feras da terra. De maneira que temos visto este quadro, vamos continuar. E agora que temos visto este quadro, nós vamos continuar falando. Em Apocalipse 16 revela que os rios e as fontes das águas se transformarão em sangue. E as pessoas que quiserem beber, naturalmente, têm que beber água transformada em sangue. Os rios e as fontes das águas. Louvado seja Deus! Além de que o próprio mar se vai transformar em sangue, como o sangue de um morto, e naturalmente o peixe vai morrer. O que é que o homem vai comer? Vamos ler em Apocalipse 16. Assim diz a Sagrada Escritura: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E o verso 5 diz: E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Viste como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes a beber o sangue, porque disto são merecedores. Vem aí um tempo horrível sobre a terra. Quando a igreja for arrebatada ao céu, começarão esses 7 anos da grande tribulação com horrores tão grandes que o próprio Jesus disse em Mateus 24, verso 21 e verso 22, se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Pergunta: será sobre
estas pragas do sangue sobre os rios e a terra, será sobre somente uma região ou será sobre a terra? A Bíblia diz que é sobre a terra. Portanto, é natural que seja sobre todo o planeta. O próprio sol aquecerá tanto que os homens morderão as suas línguas e blasfemarão de Deus quando forem abrasados com aqueles calores. Apocalipse 16 e verso 9. Nós estamos falando acerca de tempos de tribulação que vem aí após o arrebatamento da igreja. E quem vai no arrebatamento da igreja são somente aqueles que estão preparados, têm seguido os conselhos de Jesus e são purificados no sangue que ele verteu no Calvário para poder estar naquele lugar maravilhoso da casa do Pai. A Bíblia Sagrada nos fala que eles blasfemarão de Deus por causa das queimaduras do sol, serão abrasados com calores. E naturalmente na nossa língua portuguesa, abrasar significa converter em brasas, queimar, incendiar, desbastar. É isto que terá que acontecer um dia. Apocalipse 16, 8 a 11 diz estas coisas. E o Senhor já fez isto um dia no passado. Já incinerou Sodoma e Gomorra e as cidades das campinas e deixou-as para exemplo àqueles que vivessem impiamente, como diz em 2 Pedro 2 e verso 6 e na Epístola de Judas. Um terrível julgamento, creio que virá sobre uma região fora da cidade de Jerusalém, num grande vale, por muitos quilómetros de extensão, um terrível julgamento quando o Senhor juntar as nações contra Jerusalém para entrar em juízo com elas, vai haver uma vindima e um lagar da parte de Deus sobre este pobre mundo naquela região, que o sangue vai chegar ao freio dos cavalos. Fora de Jerusalém existe esse grande vale de uma extensão longa. Jesus chama esse julgamento a ceifa e a vindima. Nessa ceifa muitos serão de toda a terra agrupados nessa região e de tal forma haverá destruição de vidas humanas que o sangue, como disse, chegará ao freio dos cavalos por um espaço de 1.600 estádios e um estádio são 177,6 metros, ou seja, cerca de 284 quilómetros. Um vale, diz a palavra de Deus em Apocalipse 14, verso 19 e verso 20, estas palavras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E o sangue do lagar saiu do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios, ou seja, uma extensão, como disse, cerca de 284 quilómetros. Você gostaria de estar cá na Terra nesse tempo? Será um vale coberto de sangue. Vamos ver um quadro que nos mostra mais ou menos aquilo que vai acontecer. Estamos contemplando aquilo que a Sagrada Escritura nos revela em Apocalipse 14 e verso 20. A Bíblia Sagrada fala-nos da cronologia dos acontecimentos que culminarão com a vinda de Jesus para Jerusalém em Zacarias 14 e verso 4. Após as batalhas da Terceira Guerra Mundial, Jesus virá em socorro de Israel e julgará as nações. Vamos ver, de outra forma, o vale, como a Bíblia Sagrada nos narra. Fora de Jerusalém, o sangue correrá até ao freio dos cavalos. Juízes de Deus revelado nesta Santa Escritura virão sobre a terra e particularmente sobre o Médio Oriente, o que temos vindo a falar acerca destas hecatombes
que naquele vale fora de Jerusalém temos visto o sangue correr, que, como diz a Escritura, chegará até ao freio dos cavalos por um espaço de 1600 estádios. Há muito tempo, já no livro de Salmos, que está decretado que há uma confederação de povos, de nações, vizinhos de Israel e outros um pouco mais longe do Oriente, que virão para aquele lugar. Aqueles povos do Médio Oriente querem fazer desaparecer Israel de uma vez e para sempre. E já diziam no Salmo 83 estas palavras, a partir do verso 4. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória, no nome de Israel. Esta é a intenção dos povos árabes, é destruir Israel. E não entendem que eles próprios vão ser destruídos e derramar o seu sangue ali naquele vale, fora de Jerusalém, juntamente com os confederados do norte e também do oriente. Muitas nações virão para ali. Serão centenas de milhões de pessoas que vão ali ser destruídas. A Bíblia Sagrada fala-nos de uma praga que Deus vai trazer sobre a terra, que os homens vão ficar descarnados num milésimo de segundo. Possivelmente ainda vamos ver, depois desta leitura, o que eu estou a afirmar. Mas disseram: vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória, no nome de Israel, porque a uma se concluíram, aliaram-se contra ti as tendas de Edom. As tendas de Edom é a nação que hoje é chamada do Jordão. As tendas de Edom e os ismaelitas, Ismael, e de Moabe, e agarenos, e de Jebal, e de Amon, e de Amaleque, e a Filistia, e os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles os braços dos filhos de Lote. Fazem como fizeste a Mediá, e como fizeste a Císara, como a Jabim na Ribeira de Colisão, etc. Esta confederação de povos viram, e há muito tempo que nós estamos ouvindo nesta geração, que eles querem destruir Israel por completo. E não sabem que vão eles ficar destruídos e saber de uma vez e para sempre que Deus escolheu a Israel para herdar aquela terra que ele deu a Abraão, Isaque e Jacó. Quem lutar contra Israel será amaldiçoado, mas quem ficar ao lado de Israel será abençoado. Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. E nós vamos ver o quadro das pessoas que vão ficar descarnadas em tempo próximo. Vai acontecer segundo a palavra de Deus, em Zacarias 14, verso 12. Problemas virão tão graves naquele lugar que as pessoas serão descarnadas num milésimo de segundo. Então, após as batalhas da Terceira Guerra Mundial, o Senhor virá em socorro de Israel. E depois nós gozaremos com o Senhor durante 1000 anos. Após os problemas da Terceira Guerra Mundial, do Armagedão, do tanto derrame de sangue, será o fim da grande tribulação. Como disse, Jesus voltará para a terra e desta vez trará a sua igreja glorificada para reinar durante 1000 anos. Mas, antes do início do milénio, Jesus entrará em juízo com as nações que ainda restarem da grande tribulação. Como está escrito em São Mateus, capítulo 25, verso 31 e verso 32. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então Cristo estabelecerá, finalmente, o seu milénio sobre a terra.
Nesses tempos remidos que virão com Jesus para a terra, a Bíblia Sagrada diz que nós seremos semelhantes aos anjos. Louvado seja o nome do Senhor, você quererá ser um deles. O Senhor voltará para a terra para reinar com aqueles que levou 7 anos antes para a casa do Pai. Nesses tempos remidos que